Bom dia, boa tarde, boa noite, paz seja com todos. Mais uma vez estou aqui fazendo esse vídeo e quero trazer uma reflexão para mim, para você, diante da palavra de Deus. Eu quero te convidar a ficar até o finalzinho desse vídeo para você compreender, o que eu quero te passar aqui, para que você saiba, como funciona, a questão da morada e do templo do Espírito Santo. É uma reflexão muito forte. Eu quero te convidar, a ficar até o finalzinho desse vídeo, e quero te fazer um pedido também, compartilhe com pessoas esse vídeo, o máximo de pessoas que você puder, dê a oportunidade de mais pessoas ouvir e aprender a palavra de Deus, sem acepção de pessoas, sem exceção. A palavra de Deus é para todos aqueles que querem ouvir e receber, Então eu quero te fazer esse pedido aí, A primeira parte aqui, nós vamos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, Eu quero ler aqui o versículo 12 e quero ler aqui o versículo 19 e 20. Preste bem atenção. Eu sou o pastor Robson. Seja bem-vindo a mais uma reflexão. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha só que interessante. Todas as coisas me são lícitas. Isso quer dizer o quê? Que está em minhas mãos. Está sobre minha escolha, sobre o meu poder. Eu tenho a escolha, o livre-arbítrio e a liberdade de escolher tudo o que eu quiser fazer. Mas existe um porém. Apesar dessa liberdade que temos de escolher, precisamos ter uma preocupação sobre o que escolher. Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. E para tudo existe uma consequência. Então precisamos analisar, precisamos pensar nas escolhas que tomamos, e saber se convém fazer. O que ela está trazendo de bom para a tua vida, o que ela está fazendo de bom para edificar a tua vida, e o que ela está trazendo também para agradar a Deus, que é o nosso principal foco. Nosso foco não é agradar o homem, nosso foco é agradar a Deus. Esse é nosso principal foco, Então esse versículo 12 traz essa reflexão para nós. Temos escolhas e liberdades, mas precisamos ter uma preocupação, de usar essa liberdade com sabedoria. Amém? No versículo 19 agora fala assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Preste bem atenção. Corpo, templo, morada do Espírito Santo. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Você mora em algum lugar? Creio que em uma casa. E eu quero te perguntar: como anda essa casa que você mora? Como você se sente quando você entra na sua casa e vê uma casa bagunçada, suja e fedida e desorganizada? Eu creio que você não se sente bem com isso. As mulheres que estão mais ligadas a essa área, que são as mulheres donas de casa, que cuida da família, que cuida do lar, que tem ali aquela sensibilidade de organização e limpeza, mais do que nós homens, não é isso? Eu creio que você não se sente bem quando vê uma casa bagunçada.
Mas quando você começa a fazer uma limpeza, uma organização naquele local, a casa está toda cheirosa, arrumada, você se sente mais leve. Você tem o prazer de estar ali e de morar ali. Com o Espírito Santo não poderia ser diferente. Aí agora eu vou te perguntar novamente: como que anda a morada do Espírito Santo? Você tem cuidado? Você tem limpado? Você tem purificado? Você tem santificado? Você tem proporcionado, um local onde o Espírito se sinta confortável em morar? Pergunta forte, né? Por onde você tem andado? Os ambientes, as pessoas. Você tem a responsabilidade de cuidar de um local onde o Espírito Santo mora, de mantê-la limpa, organizada, purificada, santificada. E para isso a gente tem que rever nossas ações, nossas atitudes, os ambientes que a gente anda e as pessoas que a gente anda. Devemos ter essa preocupação. E pulando aqui agora para Gálatas, capítulo 5. Ou melhor, capítulo 5, a partir do versículo 16. Primeira parte, lá em Coríntios, falamos sobre a morada, o templo, o cuidado, para que ele habite confortavelmente. E agora nós vamos falar de outra coisa: as características de quem tem o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Podemos abrir a boca e dizer que o Espírito Santo habita em nós, mas cadê as características dele? Se ele está aí em você e habita em você, precisa ter característica, precisa ter vestígio. Você precisa ver isso e as pessoas também precisam ver isso em você. Que Espírito Santo é esse que não se manifesta? Que Espírito Santo é esse que não se mostra? Ou seja, está dormindo? Está morto dentro de você? Não. Então precisa ter característica. E essas características aí, se não tiver sendo explorado por você, sendo praticado por você, alguma coisa de errado não está certo. Então nós vamos ver aqui agora. Eu vou pular aqui uma parte. Nós vamos aqui para a parte só das características, fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne, renunciaram suas vontades, seus desejos, para cumprir a vontade de Deus, com as suas paixões e concupiscências, Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Não basta só falar, temos que andar em Espírito, temos que viver em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Então existe aqui algumas características, do Espírito Santo que habita em nós. E isso é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então você precisa ser uma pessoa boa. Você precisa ser uma pessoa mansa. Você precisa ser uma pessoa paciente. Certo? E isso não é só com um grupo de pessoas específicas ao qual a gente olha assim e fala: não, essa não merece, essa merece. Não. É geral, sem acepção de pessoas. Se existe bondade em você, tem que ser liberado 100% para todos, independente que a gente ache que mereça ou não mereça. E nós não temos essa capacidade de julgar. Esse papel não é nosso. Nosso papel é ter essas características aqui de um Espírito Santo que a gente afirma morar dentro de nós, no corpo, na morada e no templo. Então essa é a reflexão que eu trouxe para você, nesse vídeo, sobre a morada do Espírito Santo, sobre as características do Espírito Santo, que isso não pode faltar em nós. Amém? Que Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe a tua noite. Amém? Um grande abraço. Fica com Deus.